entre a África e a Ásia com quilômetros e quilômetros de deserto, enquanto um reino que contém vastas extensões de deserto. Uma coisa que não pode ser negada é que tem sido um cenário para descobertas chocantes. Neste vídeo, trazemos a você o que os ateus acabaram de descobrir na Arábia Saudita, que aterrorizou o mundo inteiro. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder histórias curiosas como esta. O nome Monte Sinai soa familiar para muitas pessoas religiosas. A montanha é importante, no entanto, a localização exata nunca foi definitivamente estabelecida. Mas você pode se surpreender ao ouvir o lugar que alguns cientistas acabaram de encontrar evidências de ser a localização do Monte Sinai, Arábia Saudita. De acordo com as narrativas bíblicas e corânicas, o Monte Sinai é o lugar onde Deus revelou suas leis e mandamentos a Moisés e os israelitas. Por exemplo, no livro do Êxodo, Deus chamou Moisés ao topo da montanha e deu-lhe os 10 mandamentos, que são o núcleo dos ensinamentos morais e religiosos do judaísmo e o cristianismo. No Alcorão, Deus também falou com Moisés no Monte Sinai e deu-lhe as tábuas do Torá, que fazem parte das sagradas escrituras do islamismo. O Monte Sinai tem uma história rica e simbolismo para cada uma dessas religiões cristãs. O Monte Sinai representa a missão de Deus, graça e misericórdia, bem como sua santidade e justiça. Os cristãos acreditam que Deus deu a lei a Moisés, não apenas para guiar seu povo, mas também para mostrar-lhes a necessidade de um Salvador. E os cristãos também acreditam que Jesus Cristo cumpriu a lei vivendo uma vida sem pecado e morrendo na cruz pelos pecados da humanidade. Por exemplo, no Sermão da Montanha, ensinou seus seguidores como viver de acordo ao espírito da lei e não apenas a letra. Os cristãos veem o Monte Sinai como um prenúncio do Monte Sião Celestial, onde Deus habita com seu povo em glória. Para os judeus, Monte Sinai é o lugar mais sagrado da terra, onde eles encontraram Deus de uma forma única. Os judeus acreditam que Deus os escolheu como seu povo especial e deu-lhes a Torá como um presente e uma responsabilidade. Os judeus também acreditam que Deus fez uma aliança com eles e o Monte Sinai, prometendo ser seu Deus e pedindo-lhes que fossem seu servo fiel. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, Moisés lembrou os israelitas de sua aliança com Deus e os exortou a obedecer aos seus mandamentos. Os judeus veem o Monte Sinai como símbolo de sua identidade, destino como povo de Deus. Para os muçulmanos, Monte Sinai é um dos lugares onde Deus revelou sua vontade e sabedoria para a humanidade. Os muçulmanos acreditam que Deus enviou muitos profetas ao longo da história para guiar as pessoas para o caminho certo. Os muçulmanos também acreditam que Moisés foi um dos maiores profetas que recebeu a Torá de Deus no Monte Sinai. Por exemplo, em textos islâmicos, Deus elogiou Moisés por sua paciência e obediência e instruiu-o a entregar sua mensagem ao faraó e seu povo. Os muçulmanos veem o Monte Sinai como um sinal da misericórdia de Deus e orientação para todas as pessoas. Então você pode imaginar o quão importante é o Monte Sinai para muitas pessoas religiosas hoje. No entanto, onde exatamente é a localização atual do Monte Sinai? O local mais comumente aceito do Monte Sinai hoje é o pico granítico na Península do Sinai, centro-sul do Egito, conhecido como Jabal Musa, ou Montanha de Moisés. Isso é baseado nas tradições do judaísmo, cristianismo e islã, que o consideram como o lugar onde Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés, no início da era cristã. Na época, a área era frequentada por eremitas em 530 d.C. O mosteiro de Santa Catarina foi construído no sopé norte da montanha. É provavelmente o mosteiro cristão continuamente habitado mais antigo do mundo
e tem uma biblioteca de manuscritos bíblicos antigos. O Monte Sinai tem 2.285 metros, ou 7.497 pés, moderadamente alta montanha, perto da cidade de Santa Catarina, na região conhecida hoje como Península Sinai. É cercada por todos os lados, por picos mais altos na cordilheira, de qual faz parte, por exemplo, que fica próxima do Monte Catarina, que é 2.629 metros, ou 8.625 pés, é o pico mais alto do Egito. O cume tem uma mesquita que ainda é usada pelos muçulmanos e uma capela ortodoxa grega, que encerra a rocha que é considerada a fonte das tábuas das pedras bíblicas. E o cume também é a caverna de Moisés, onde disse que Moisés teria esperado para receber os 10 mandamentos. Mas é aqui que entra a Arábia Saudita, já que vários locais no Reino do Oriente Médio foram vigorosamente empurrados pelos cientistas como local moderno do Monte Sinai. No entanto, um desses locais propostos é o mais controverso. Charles Becker foi um geógrafo viajante inglês e crítico bíblico que propôs a ideia vulcânica do Monte Sinai, 1873. Ele publicou uma matéria intitulada Monte Sinai, um vulcão, no qual ele argumentava que as descrições bíblicas da Teofania e do Monte Sinai sugeriam que a montanha era um vulcão. Ele também supôs que a montanha deveria ser localizada ao longo da rota que Moisés fez em seu retorno de Midian ao Egito, em noroeste da Arábia. Becker visitou o Monte Sinai em 1874, mas ele descobriu que não era vulcânico e retirou sua teoria vulcânica. Porém, ele ainda defendia o local como Monte Sinai, com base em sua posição geográfica e associações históricas. Ele a identificou como a montanha Jabel al-Nurai, perto de Meca, que é sagrada para os muçulmanos. É o lugar onde Maomé recebeu sua primeira revelação. Becker acreditava que esta montanha também era o local original de A-Kaaba, o antigo santuário que antecedeu o Islã. A sugestão de Becker de um Monte Sinai na Arábia Saudita não foi amplamente aceita por outros estudiosos e exploradores que propuseram diferentes locais para a montanha bíblica no Egito, Jordânia ou Israel. A ideia vulcânica de Becker também foi desafiada por aqueles que interpretaram os textos bíblicos metaforicamente ou simbolicamente, em vez de literalmente. Becker morreu em 1874, logo após sua visita a Jabel Elner. Alois Musen e H. Philby foram os exploradores e estudiosos que sugeriram a provável localização do Monte Sinai na Arábia Saudita, no século XX. Ambos identificaram o Monte Sinai como Jabal al-Manif, montanha perto de Wadi El, com cerca de 20 quilômetros ao norte da península. Ainda argumentou que o Monte Sinai estava localizado no lado oriental do Golfo do Acabar, no território de Midian, onde Moisés viveu antes de retornar ao Egito. Museum visitou Jabel al-Manifa em 1910 e descobriu que era um candidato adequado para Monte Sinai, com base em sua posição geográfica, associações históricas e tradições locais. Philby foi um diplomata e espião explorador britânico que viajou extensivamente à Arábia e se tornou um amigo próximo do IBN, o fundador da Arábia Saudita. Ele escreveu vários livros sobre suas viagens e observações, incluindo o coração da Arábia e as terras altas da Arábia. Este último, ele descreveu sua visita a Jubel al-Manifa em 1952 e confirmou a identificação de Musil como sendo o Monte Sinai. Ele também observou que a montanha tinha uma mesquita em seu cume e que era reverenciada pelos beduínos locais como lugar sagrado, com o qual ele comparou
com outras localizações possíveis para o Monte Sinai no Egito e Jordânia, e concluiu que Jabel al-Manifa era o mais convincente. Depois Jean Conide, o estudioso francês sugeriu a provável localização do Monte Sinai, na Arábia Saudita, 1971. Ele publicou um artigo intitulado Itinerários Cianóticos na Arábia, no qual ele argumentou que as descrições bíblicas do Monte Sinai correspondiam ao pico vulcânico de Ala el-Beder, também conhecido como Leis da Jabela, uma montanha perto de Al-Bad, cerca de 100 quilômetros a leste do Golfo. Koenig baseou sua sugestão em vários critérios para a distância e direção do Egito, a presença de fontes de água, a adequação da vegetação para acampar, pastoreios e as características geológicas e topográficas da montanha. Ele também comparou sua proposta com outras localizações possíveis para o Monte Sinai no Egito, Jordânia e Israel, e achou que faltavam alguns aspectos. Ele afirmou que sua localização era a única montanha que atendia a todos os requisitos da narrativa bíblica. A sugestão de Koenig do Monte Sinai na Arábia Saudita foi influenciado pelos primeiros exploradores e estudiosos que propuseram ideias semelhantes, como Charles Becker, Alois Musil e H. Philby Howard. Koenig foi o primeiro a identificar Ala al-Beder com Monte Sinai em vez de Jabel al-Manifa, ou Monte Badia. Ele também forneceu argumentos e evidências mais detalhados para sua hipótese de que seus antecessores. Mas então surgiu Ron Yad, um controverso enfermeiro anestesista americano e arqueólogo amador, que sugeriu a localização provável do Monte Sinai, na Arábia Saudita. Ele afirmou ter descoberto o local das Leis de Jabela, próximo ao Al-Bad, cerca de 100 quilômetros a leste do Golfo de Aqaba, como sendo o Monte Sinai. Isso se baseou em sua interpretação da narrativa bíblica e em sua observação de várias características e artefatos ao redor da montanha. Yad também alegou ter encontrado outros locais bíblicos e relíquias, incluindo a Arca de Noé, Sodoma e Gomorra, a Arca da Aliança e até mesmo o sangue de Jesus. A sugestão de que as Leis de Jabela seriam Monte Sinai foi fundamentada em vários argumentos. Jean Koenig, o estudioso francês, acreditava que os judeus cruzaram o Mar Vermelho do Golfo de Aqaba, uma teoria apoiada por algumas fontes antigas, como Flávio Joséfo e Eusébio. Além disso, ele calculou que as Leis de Jabela estavam a 11 dias de viagem de Kadesba, próximo ao local onde os israelenses acamparam, antes e depois de sua estadia no Monte Sinai. Esses critérios, incluindo a distância e direção do Egito, foram essenciais para sua proposta de localização do Monte Sinai. Ele também fundamentou sua conclusão na presença de fontes de água e vegetação. Afirmou ter encontrado uma grande rocha dividida perto das Leis de Jabela, que poderia ser a mesma rocha que Moisés feriu para produzir água para os israelitas sedentos. Além disso, ele alegou ter encontrado amendoeiras próximas à montanha, possivelmente relacionadas com a vara de Arão que brotou, e também lugares propícios para acampar e pastorear na região. Ele alegou ter descoberto um grande planalto, ao pé das Leis de Jabela, que, segundo ele, poderia acomodar milhões de pessoas e seus rebanhos. Além disso, afirmou ter encontrado estruturas de pedra, como recintos e pilares, que ele descreveu como os restos dos acampamentos e altares israelenses. O Yad também fez referências às características geológicas e topográficas da montanha, identificando evidências de fogo e fumaça no topo das Leis de Jabela, que ele acreditava serem manifestações divinas no Monte Sinai. Ele também afirmou ter descoberto uma caverna na montanha, que ele acreditava ser o local onde Moisés se encontrou com Deus. Além disso, ele apresentou evidências arqueológicas e históricas encontradas na montanha para apoiar suas teorias. Ele afirmou ter encontrado inscrições e pinturas rupestres perto das Leis de Jabela,
que poderiam estar relacionadas aos israelitas ou aos seus ancestrais. Além disso, ele alegou ter descoberto artefatos e estruturas egípcias próximas à montanha que poderiam estar ligados ao Êxodo ou aos eventos anteriores. No entanto, a sua sugestão do Monte Sinai na Arábia Saudita foi controversa por vários motivos. Primeiramente, ele não possuía treinamento ou credenciais em arqueologia, e seus métodos não eram científicos e sistemáticos. Além disso, ele não converteu escavações legais ou licenciadas, nem publicou quaisquer relatórios ou artigos revisados por pares sobre suas descobertas. Em segundo lugar, ele fez críticas e oposição, tanto de autoridades seculares quanto religiosas. Ele foi preso e encarcerado várias vezes pelo governo da Arábia Saudita por invasão de propriedade e contrabando de artefatos. Em terceiro lugar, suas discussões causaram confusão e divisão entre seus seguidores e apoiadores. Ele fundou a Organização de Pesquisa Arqueológica IEIT para continuar seu trabalho após sua morte. Mas a organização se dividiu em várias facções e ministérios que discordaram sobre a propriedade e validade de suas descobertas. Embora existam outras descobertas surpreendentes na Arábia Saudita, como a paisagem desértica, que já era uma área com uma vegetação exuberante, essas descobertas foram descobertas não apenas por evidências científicas, mas também por textos históricos que atestam esse fato. O Alcorão é o livro sagrado do Islã, revelado ao profeta Maomé no século VII d.C. em Meca e Medina, cidades localizadas no oeste da Arábia Saudita. Este texto sagrado contém numerosos versículos que descrevem as características naturais e as maravilhas da criação de Alá, como o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, as águas, as plantas, os animais e os seres humanos. Além disso, o Alcorão menciona eventos históricos e lugares que estão relacionados à Arábia, bem como algumas das fontes escritas mais antigas que abordam a geografia e o clima da região. As obras de historiadores, geógrafos e viajantes como Heródoto, Plínio, Estrabão, Joséfo, Eusébio e outros descrevem a Arábia como uma terra de montanhas, vales, rios, lagos, florestas, pastagens e especiarias. Esses autores também mencionam as rotas comerciais que conectavam a Arábia a outras regiões, como a Rota do Incenso, que trazia o Líbano e mirra do sul da Arábia para o Egito, o Mediterrâneo e a Mesopotâmia. Além disso, há evidências fósseis, que são os restos preservados ou reverberações de organismos que viveram no passado, que corroboram esses históricos específicos da região. Eles fornecem evidências para a evolução e diversidade da vida na Terra, bem como para as mudanças ambientais que ocorrem ao longo do tempo. Alguns dos registros fósseis que apoiam essa afirmação são fósseis de elefantes, hipopótamos e crocodilos. Estes são animais grandes que necessitam de fontes abundantes de água e alimento para sobreviver, proporcionando a existência de rios e lagos que sustentam uma diversidade de fauna e flora aquáticas. Os fósseis desses animais foram encontrados perto das Leis de Jabela, a montanha mencionada anteriormente, como uma proposta de localização do Monte Sinai. Esses achados reforçam as petições históricas da região como um lugar rico em recursos naturais e vida selvagem. Eles também foram encontrados perto de antigos leitos de lagos em toda a Península Arábica, que foram mapeados usando imagens de satélite. Esses dados fósseis de 350 mil anos atrás indicam que a Arábia Saudita tinha um clima mais úmido e verde naquela época. Além disso, os cientistas encontraram fósseis de cavalos marinhos, pequenos peixes que habitam águas costeiras rasas e se alimentam de pequenos crustáceos e plânctons. Esses fósseis foram descobertos perto de Al-Waj, uma cidade na costa do Mar Vermelho, na Arábia Saudita, e datada de 7.000 anos atrás, ou até mesmo antes. Isso sugere que o nível do mar era mais alto e que o clima era mais quente do que hoje,
proporcionando um ambiente propício para essas criaturas marítimas prosperarem. Fósseis de plantas também foram encontrados em várias partes da Arábia Saudita, incluindo samambaias, cigarras, palmeiras, gramíneas, leguminosas e outras flores. Essas plantas datam de diferentes períodos geológicos, como Permiano, Triássico, Jurássico, Cretáceo, Paleógeno, Neógeno e Quaternário, indicando que a Arábia Saudita tinha uma variedade de vegetação ao longo de diferentes épocas. Na história da região, também existem fósseis humanos, que incluem ossos preservados ou artefatos de humanos e seus ancestrais, que viveram no passado. Esses fósseis fornecem evidências sobre a origem, evolução, migração e cultura das populações humanas ao longo do tempo. Esses fósseis também indicam a interação e adaptação dos humanos com seu ambiente e outras espécies. Fósseis de humanos são encontrados em vários locais da Arábia Saudita, como Khalil Amaishan, Aula e Stanjebel Qatar. Esses achados incluem ferramentas de pedra, inscrições em cerâmica, petroglifos, estruturas e ossos humanos. Eles datam de diferentes períodos da história humana, como o Paleolítico Inferior, que remonta a 400 mil anos atrás, o Paleolítico Médio, que ocorreu há 90 mil anos, o Paleolítico Superior, que data de 40 mil anos atrás, o Epipaleolítico, há 20 mil anos, e o Neolítico, há 10 mil anos. Além disso, os cientistas também encontraram registros geológicos, que confirmaram a presença de vegetação na Arábia Saudita em tempos passados. As teorias foram capazes de comprovar a presença de corpos d'água e características geográficas que indicam um clima mais úmido e quente do que as condições desérticas atuais. Registros geológicos como marcas de barro, antigos canais de rios e bacias lacustres, são vestígios de antigos cursos d'água e massas de água que esculpiram e preencheram a superfície terrestre. Esses vestígios demonstram a existência de chuvas e escoamento superficial, que resistiram a um ciclo hidrológico e um ecossistema de água doce. Antigos canais fluviais e bacias lacustres foram identificados em várias partes da Arábia Saudita, como Taima, Reserva de Noura, Jaizen e Rob al-Khali. Esses achados reforçam a evidência de um clima passado mais úmido e destacam a adaptação dos seres humanos e outras espécies ao ambiente em mudança ao longo dos milênios. Esses vestígios foram mapeados usando imagens de satélite e pesquisas de campo e remontam a diferentes períodos geológicos, como o Pleistoceno, 2,6 milhões a 11.700 anos atrás, Plioceno, 5,3 a 2,6 milhões de anos atrás, Mioceno, 23 a 5,3 milhões de anos atrás, Oligoceno, 34 a 23 milhões de anos atrás, Eoceno, 56 a 34 milhões de anos atrás, e Paleoceno, 66 a 56 milhões de anos atrás. Esses registros reforçam a indicação de que a Arábia Saudita teve um clima mais úmido e verde em seu passado distante, sustentando a existência de ecossistemas e corpos d'água que eram pertinentes para a vida na região, naquelas eras geológicas. Os cientistas também analisaram a composição química e as proporções isotópicas de rochas e sedimentos, que revelam características dos minerais e elementos constituintes dos materiais sólidos da Terra. Essas análises indicam condições de temperatura, pressão, umidade e salinidade, que influenciaram a formação e alteração química desses materiais. A composição e as proporções isotópicas de rochas e sedimentos foram estudadas em várias regiões da Arábia Saudita, como Al-Dof, Al-Jof, Shaizan, Rubalk e Irã. Esses materiais incluem carbonatos, evaporitos, argilas, silicatos, sulfatos, fosfatos, óxidos de ferro, matéria orgânica, entre outros. Além disso, esses estudos abrangem diferentes períodos geológicos, como o Quaternário, 2,6 milhões de anos atrás até o presente, Neógeno, 23 a 2,6 milhões de anos atrás, Paleógeno,
66 a 23 milhões de anos atrás. Cretáceo, 145 a 66 milhões de anos atrás. Jurássico, 201 a 145 milhões de anos atrás. E Triássico, 252 a 201 milhões de anos atrás. Essas descobertas sugerem que a Arábia Saudita experimentou diferentes tipos e fases de clima ao longo de sua história. Além disso, recifes de corais e leitos de ervas marinhas também foram identificados na região, fornecendo mais evidências da diversidade ecológica que existiu no passado da Arábia Saudita. Essas estruturas e comunidades de organismos marinhos que habitam águas costeiras rasas, dependendo da luz solar para a fotossíntese, indicam a presença de águas claras e quentes, que fornecem nutrientes e habitat para muitos organismos marinhos. Recifes de corais e leitos de ervas marinhas foram encontrados em várias partes da Arábia Saudita, como Aiwa, como Al-Javi, Iambu, Jeddah, Farizon, Ilha Jaizan, Baía de Ras Tanura, Jubail, Daman, Khobar, Cative, Savoir Bay, Turret Bay, Ulunja Bay, Ubali, Ilha Caram, Ilha Coreana, Ilha Jana, Ilha Tríade e Ilha Margem. Surpreendentemente, essas estruturas datam de diferentes períodos geológicos, como o Holoceno, de 11.700 anos atrás até o presente, e o Pleistoceno, de 2,6 milhões a 11.700 anos atrás, revelando mais uma vez que a Arábia Saudita teve um clima mais quente e estável no passado. Uma das descobertas mais notáveis na Arábia Saudita é a existência de centenas de estruturas de pedra, apelidadas de gates pelos arqueólogos. As plataformas são retangulares, cercadas por muros baixos e fechadas por longas paredes que formam um pátio. Variam em tamanho de 20 a 620 metros de comprimento e geralmente são orientados paralelamente aos fluxos de lava. Essas estruturas são encontradas agrupadas nos campos vulcânicos de Ratu Khaibar, ao norte de Medina e em outras partes da Arábia Saudita. As transmissões foram apresentadas pela primeira vez publicamente por um grupo de arqueólogos amadores, liderados pelo Dr. Abdullah Al-Saad, em 2004. No entanto, naquele momento, eles não apreciaram completamente seu design ou significado. Em 2008, eles revisaram uma área usando o Google Earth e ficaram surpresos com a extensão e variedade das estruturas. Eles enviaram suas fotos e coordenadas para arqueólogos profissionais, como o Dr. Kennedy, um arqueólogo da Universidade da Austrália Ocidental, que tem treinado as estruturas de pedra da Arábia há décadas. Usando imagens aéreas e de satélite, ele catalogou quase 400 descobertas, utilizando o Google Earth, e publicou suas descobertas na revista Arabian Archaeology and Epigraph. Ele estabeleceu outros tipos de estruturas de pedra, como pipas, rodas, pingentes, buracos de fechadura e triângulos, que datam de diferentes períodos e servem a propósitos variados. O propósito e a função das ocultas ainda são desconhecidos, mas eles podem ter sido usados para atividades rituais ou sociais relacionadas ao culto. O Dr. Kennedy sugere que essas estruturas podem ter sido construídas por tribos nômades que se movem pela paisagem, observando a disponibilidade de água e pasto. Ele também sugere que essas estruturas podem datar de pelo menos 2.000 anos atrás e talvez até 9.000 anos atrás, tornando-as mais antigas do que Stonehenge ou as pirâmides egípcias. A descoberta é significativa porque revela um novo aspecto da história antiga e da cultura da Arábia Saudita e de seu povo. Ela desafia a percepção da Arábia Saudita como descoberto desprovido de impacto humano, mostrando que foi uma paisagem dinâmica e diferente que hospedou várias civilizações e impérios ao longo do tempo. Essa descoberta também destaca o potencial e o valor do uso da tecnologia moderna, como o Google Earth, para explorar e documentar sítios destruídos em locais remotos e áreas inacessíveis. Além disso, outra descoberta surpreendente na Arábia Saudita é a existência de estradas funerárias com 4.500 anos de idade. Ao longo dessas avenidas,
foram reveladas por arqueólogos. Essas avenidas são corredores abandonados que ligam oásis e pastagens através das regiões desérticas do noroeste da Arábia Saudita. Essas estradas funerárias abrangem grandes distâncias, às vezes centenas ou até milhares de quilômetros, e seguem a topografia natural e as fontes de água da paisagem. Elas são principalmente orientadas de norte a sul ou de leste a oeste. Os túmulos associados a essas estradas são chamados de sepulturas pendentes ou anéis pelos arqueólogos. As sepulturas pendentes consistem em latas circulares com caudas longas que se estendem perpendicularmente ao anel da avenida. Essas sepulturas são compostas por latas circulares, cercadas por muros baixos. Elas variam em tamanho e formato, mas geralmente têm cerca de 2 metros de altura e até 20 metros de comprimento. Esses túmulos contêm restos humanos e bens funerários, como conchas, ferramentas de pedra e ossos de animais. As avenidas funerárias e túmulos foram descobertos por pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental, através de levantamentos aéreos, levantamentos terrestres, escavações e imagens de satélite. Eles mapearam as tumbas ao longo das avenidas funerárias, nos condados de Al-Wala e Caiba, coletando amostras e datando cerca de 80 das tumbas usando métodos como a datação por radiocarbono. Os dados indicam que a avenida funerária e túmulos datam de aproximadamente 4.500 anos atrás, entre 2060 e 2000 a.C. Essas estruturas pertencem ao período da Idade do Bronze, da história árabe, quando sociedades e civilizações emergiram na região. Essas avenidas funerárias podem ter sido construídas por tribos nômades, que se movem pela paisagem, seguindo padrões sazonais de chuva e vegetação. É possível utilizar as avenidas funerárias como rotas para migração, comércio, comunicação e atividades rituais. A descoberta das avenidas funerárias e túmulos revela um aspecto desconhecido da antiga história e cultura da Arábia Saudita e de seu povo. Além disso, desafia a percepção da Arábia Saudita como uma terra árida e inóspita, mostrando que já foi uma paisagem dinâmica e diferente que acolheu várias formas de assentamento e expressão humana ao longo do tempo. Se você gostou desse vídeo que deu muito trabalho, devido às dificuldades de encontrar fontes de informações, te peço que já deixe o seu super like e inscreva-se para nos ajudar a chegar aos 100.000 inscritos. Compartilhando e deixando um comentário, você também nos ajuda. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo com mais assuntos curiosos como este.